Para a política brasileira, 2014 foi um ano cheio de surpresas. De um lado, tivemos a reeleição da presidente Dilma Rousseff. De outro, a descoberta do maior escândalo investigado de corrupção na história do país. No ano da Copa do Mundo, eleições e recesso, o Congresso trabalhou menos. 2014 foi um ano de novidades. Pela primeira vez, deputados federais tiveram os mandatos cassados pelo voto aberto de parlamentares. O motivo foi a quebra de decoro parlamentar. O primeiro foi Natan Donadon, sem partido, de Rondônia. Depois foi a vez de André Vargas, também sem partido, do Paraná. O presidente do Supremo, Joaquim Barbosa, também deixou os trabalhos. Ele saiu da corte aos 59 anos, 11 anos antes da aposentadoria obrigatória. Na Câmara dos Deputados, os parlamentares aliados da presidente, mas insatisfeitos, começaram uma dissidência, o chamado blocão, e deram dor de cabeça ao governo para aprovar matérias. Nós estamos aqui hoje para anunciar as nossas pré-candidaturas. Um acordo político inédito foi feito para a eleição presidencial deste ano. A ex-senadora Marina Silva aceitou ser a vice na chapa do socialista Eduardo Campos. No meio da corrida presidencial, o candidato faleceu em um acidente trágico. Outros 6 passageiros estavam a bordo do avião que caiu em Santos. Depois do episódio, a campanha presidencial foi cheia de altos e baixos. Logo após o acidente, Marina Silva despontou nas pesquisas. O primeiro turno foi marcado por agressões e críticas entre os candidatos, mas os finalistas no segundo turno foram Aécio Neves e Dilma Rousseff. A petista foi reeleita com apenas 3,5 milhões de votos de diferença para o tucano. Isso fez dessa eleição presidencial a mais acirrada do país desde a redemocratização. O Brasil assistiu perplexo aos desdobramentos da Operação Lava Jato da Polícia Federal, deflagrada em março para investigar o esquema de corrupção na Petrobras. De acordo com a polícia, contratos superfaturados fizeram da estatal um caixa para partidos e para campanhas políticas. 2 CPIs foram criadas também no Congresso Nacional com a promessa de aprofundar as investigações. Dirigentes, diretores, ex-diretores e empresários prestaram depoimento nas comissões. Desde o governo Sarney, governo Collor, governo Itamar, governo Fernando Henrique, todos, governo Lula, governo Dilma, todos os diretores da Petrobras e diretores de outras empresas, se não tivesse apoio político, não chegava a diretor. Isso é fato, pode ser comprovado. Mas uma CPI perdeu força no meio do caminho e a outra acabou em pizza, sem o indiciamento de atores importantes. Para as contas públicas, os parlamentares optaram por atender às demandas do governo, que prometeu a liberação de emendas em troca de votos, e alteraram a meta da economia para pagar os juros da dívida externa. Após 19 horas de votação e muita confusão nas galerias e no plenário, deputados e senadores decidiram que o Brasil teria de fechar as contas deste ano com 10 bilhões de saldo positivo, em vez da meta oficial do governo de mais de 116 bilhões feita no início do ano. Por conta dos impasses com a economia, que entrou em recessão técnica no final do ano, o Congresso ainda não aprovou o orçamento de 2015. Nós teremos só como meta fevereiro de 2015.